empresa não confirma por enquanto. Hoje, aqui em Nova York, o Teatro Apollo, o templo da Black Music no Harlem, vai fazer um tributo ao cantor. Evaristo? Obrigado. Boa tarde para você. Você acompanha outras informações essa terça-feira no Globo Notícia e às 8h15, horário de Brasília, no Jornal Nacional. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. Na casa do cantor e a polícia quer conversar com o dermatologista do Michael Jackson, tá? Eles querem investigar quais remédios o médico teria prescrito ao cantor e a situação do médico está ficando cada vez mais complicada. Doutor Ailton, o senhor como médico, como clínico geral, como é que vê toda essa história da morte do Michael Jackson? Olha, foi dito que ele fazia uso de Demerol, né? O Demerol é um medicamento semelhante à morfina, é um opiáceo sintético, né? Certo. E o Demerol só existe na forma injetável. E o Demerol, ele, em alguns casos, ele pode provocar a depressão de um órgão que nós temos aqui na cabeça, chamada bulbo. Sim. O bulbo é que controla a respiração. Então, o Demerol, somado àquela grande quantidade de medicamentos que ele usa, analgésico, antialérgico, né, tranquilizantes, antidepressivos, realmente pode ter causado uma depressão no bulbo e essa depressão tenha provocado uma parada respiratória. Quer dizer, de alguma forma, as primeiras notícias podem ter embasamento de que o médico aplicou a injeção de Demerol e a partir disso o Michael foi apagando e entrou em coma. Agora, e o não Demerol, sabe mais. ele é injetável. Então. Não existe Demerol via oral. Quer dizer, então teria sido aplicado. E quando essa droga, o Demerol, né, o cloridrato de meperidina, ele provoca essa depressão bulbar, o que o médico assistente, quem está ao lado, ele deve administrar uma droga chamada antagonista, que vai bloquear aquele efeito do Demerol. Havia um médico lá, havia um médico. Pode ser intramuscular. Porque se for intramuscular, ele também pode. O próprio Michael pode ter administrado nele mesmo e vamos supor, isso o médico não viu. Mas o médico depois constatou que ele entrou em coma ou estava mal, o médico teria que ter aplicado o oposto. Eu não sei as leis americanas, mas aqui no Brasil, o Demerol, Dolantina, são drogas de uso hospitalar. Quer dizer, você não adquire numa farmácia. Tomei Dolantina no hospital numa crise renal. Exatamente. Foi a única coisa que passou a dor. O que é a Dolantina, o Demerol e a morfina? É um potente analgésico, não é? A finalidade é tirar a dor, mas tem efeitos colaterais. Fortíssimos, né? E esses efeitos colaterais, eles podem sim levar o indivíduo à morte. Por isso que deve sempre ter assistência do médico. E ele tinha um médico do lado. Mesmo que ele tivesse aplicado antes, depois o médico chegou lá e não tomou as providências corretas, mas pelo menos. Mas não adianta ter um médico se você não tem equipamento e não tem medicamento. Né? Porque no carro do médico foi encontrado apenas Demerol e outros remédios antidepressivos. Quer dizer, era isso que ele trazia com ele, nada mais do que isso. Existe uma droga chamada Naloxona, que é o antagonista, quer dizer, a droga a ser administrada no caso da parada respiratória pelo Demerol. Ou então ele teria que ter chamado imediatamente o Corpo de Bombeiros e os paramédicos. Ele levou meia hora, ele sozinho tentando reanimar o Michael, fazendo a massagem cardíaca. Quando ele chamou era muito tarde. Primária, né? Toda a reanimação cardiopulmonar, ela deve ser sobre uma superfície dura. E ele estava na cama, né? Então, porque senão você massageia a cama, não é? Se bem foi o que ele ficou fazendo. Porque foi o paramédico que atendeu o 911 que mandou colocar no chão. Se bem que, Nelson, não esqueça que a TV mostrou a ligação, aliás, nós mostramos aqui a ligação, alguém pedindo socorro e a pessoa do outro lado dizendo o seguinte, olha, estamos mandando. Aí a pessoa no telefone falou, mas nós temos um médico aqui. Aí a pessoa que atendia, que estava enviando a ambulância, ele disse o seguinte, bom, se tem um médico aí, ele assume, não tem problema, porque ele sabe muito mais do que eu. Mas então, já não Foi o que ele dava. falou. Ele tinha assumido meia hora antes e não tinha resolvido o caso. Quando ele chamou, já porque qualquer também, chance. Se ele não soubesse que o Michael tinha, vamos supor, se o Michael se auto-aplicou, como é que ele vai descobrir? Até saber também
fica difícil para o médico, né? Mas você chama o Foi socorro, um certo? sonho. Você manda direto para o hospital. Ele não fez isso, Haroldo. Ele ficou sozinho tentando reanimar durante 30 minutos, entendeu? Não deu tempo de levar para o hospital com todos os equipamentos, para poder fazer todos os exames e tentar salvá-lo, Diego. Foi divulgada uma relação de 9 medicamentos de uso regular por parte do Michael Jackson. São opiáceos, opioides, são antidepressivos potentes, são ansiolíticos calmantes, né? São antialérgicos Certo. e são anti-inflamatórios não hormonais. Quer dizer, Que coisa. a grande quantidade de medicamentos realmente pode ter colaborado. E isso num Faz prazo mais de 20 10 anos, né? né? Num prazo de de 19 93 para anos. cá é que ele começou nessa Quase 20 anos. pancada mesmo, foi terrível. Doutora Elódia, a senhora como cirurgiã plástica, né, os laudos, os pré-laudos da autópsia, que estão sendo desmentidos pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles, mas que o jornal The Sun, o tabloide em inglês, continua batendo na tecla que é verdadeiro sim, e que com o decorrer do tempo, quando sair o laudo, tudo isso vai ser confirmado. Eles dizem que ele não tinha a ponta do nariz porque ele usava uma prótese, que parte do lado direito do rosto estava semidestruída em termos ósseos, não é? Ele estava nas mãos de algum açougueiro, porque um cirurgião plástico, para deixar o rosto de uma pessoa numa situação como essa, como é que a gente explica? Isso me causa estranheza, porque o princípio da cirurgia plástica é deixar a pessoa mais feliz, é transformar qualquer problema estético que esteja influenciando, alterando o comportamento social, o relacionamento com as outras pessoas, transformar aquilo que o está afligindo em algo mais belo e natural. A pessoa bonita é a pessoa natural, não é aquela pessoa que tem uma face que aparenta que fez uma cirurgia plástica. A última E que o ele fez agora para turnê, o queixo estava cortado ao meio, assim. Ele queria um furinho e ficou cortado ao meio. É Tava muito horrível. estranho, Nossa, porque olha como se o ele ficou. paciente tem um desequilíbrio... Não, mas ele estava pior. Ele estava pior. Nas últimas ele estava pior. Estava bem pior. Se o paciente tem um desequilíbrio, ele exige alguma transformação, o médico tem que ter o bom senso de não fazer, de mostrar ao paciente realmente que o problema dele é outro, que aquilo não é o que vai trazer a beleza a ele. É o que Não é parece porque que o não paciente aconteceu. pede para tirar uma ruga, tudo, e você vai aumentando o lábio a ponto de tirar essa ruga, mas o Aliás, rosto me fica desculpe, deformado. o Dr. tem Ivo aqui, Pitangui, olha. ele sempre defendeu essa tese de que na maioria das vezes muitas pessoas têm o sentimento do feio internamente e projetam isso no corpo. Quer dizer que o médico tem que ver Tem também que ter isso, bom né? senso. tem que ter Essa bom senso. é uma das últimas Nossa, olha fotos que- olha do que- Michael. E olha como já estava até a arcada, né? Absurdo. Predominando aqui, saindo assim, em alto relevo parecia, tá vendo? O furo do queixo ficou enorme, que nem aparece tanto que ele tá meio de lado, mas quando ele tá de Maquiado frente também. na coletiva, você vê que o texto... Cadê aquelas imagens da coletiva? Vocês têm? Que ele tá de óculos escuros, conversando com o público, e a gente vê que isso daqui, o queixo ficou quadrado, completamente, mais ainda do que era. Quer ver? Tem uma hora que ele para diante das câmeras e você vê que ele tinha feito mais uma plástica, a última, né, para a turnê, e ele estava pior ainda, com o rosto pior ainda, com uma peruca maior para encobrir as laterais, né? E ele estava mais deformado ainda. Que a imagem não está muito nítida, mas a gente vê que ele já tinha passado por um outro processo, por uma outra alteração, e que realmente o resultado tinha ficado Ele nunca pior. estava contente, né? Essa que dá a impressão, Pelo né? que eu entendi, ele não conseguia tinha uma autoimagem muito deturpada. Ele se sentia inferiorizado. Isso aí Ele talvez se seja um sentia trauma feio, pelo pai, porque né? o pai mostrava ele no espelho e falava, olha como você é feio, Então. olha como seu nariz é feio. Por mais que ele fizesse a plástica, por mais que ele tentasse transformar alguma coisa, mudar alguma coisa no seu rosto, ele sempre se sentia muito feio e ele sempre queria melhorar mais. Ele não conseguia perceber que aquilo que estava deformando o rosto dele. E esse negócio do nariz, eu acho que calou tão fundo, né, na cabeça de uma criancinha que ele era, quando o pai botava ele diante do espelho e falava, olha como você é feio, olha que nariz horroroso que você tem, puxou para sua mãe, não para mim, né? Ele jogava ainda a feiura dele, como se ele fosse o retrato da mãe, a cópia da mãe, e não dele, pai, todo bonitão, essa coisa toda.
que foi justamente o nariz, foi por onde ele começou a deformar o rosto todo, né? E existe mesmo essa coisa de ter a prótese no nariz, que diz que na autópsia ele não tinha a ponta do nariz, porque a ponta do nariz era uma ponta de silicone removível. A gente vê isso? naquela foto dele entubado que realmente ele não tem essa projeção, ele não Cadê tem a ponta. foto dele entubado? Ela estava mostrando. Eu percebi isso nessa foto. Percebeu? Nada como quem tem. Olha mesmo, só, né? tá vendo? Ele tá não sem tem a ponta do nariz aí. É verdade mesmo. Então, quer dizer, ele usava uma judiação. prótese, porque o nariz ele estava... o nariz, buraquinho, o nariz assim. é uma pirâmide, ela é sustentada por osso e cartilagem. Então, parece que foram feitas várias cirurgias que não causaram deram um certo. desabamento dessa pirâmide. Desabou o nariz. Então, não sei, eles não conseguiram recuperar essa ponta do nariz e colocaram uma prótese, uma opção. É verdade, olha, ele está sem Olha a só, ponta tá do sem a nariz, ponta. como a doutora Elódia Ávila está comentando aqui pra gente, cirurgiã plástica. E o tabloide inglês, o The Sun, que está sendo desmentido pelo Instituto Médico Legal de Los Angeles, dizendo que tudo que eles falaram dessa autópsia é mentira. E eles falaram, olha para a foto dele que vocês vão ver como ele não tinha mais cabelo, como ele tinha fiozinhos muito curtinhos de cabelo, que o couro cabeludo dele tinha fios muito pequenos e muito ralinhos, por isso que ele usava a peruca. E aqui a gente vê, realmente, né, Agora, doutora? sabe que para mim fica claro, rapidinho, eu tenho a impressão que, diante de tudo que vocês estão vendo, o abuso com medicamentos, olha, aqui, mostrando que chegou a tomar 40 comprimidos no dia, durante um e com tudo que dia. os médicos acabaram de colocar, era para ele estar internado, fazendo uma recuperação geral, psicológica. Não aconteceu. Né? Agora ele não está internado, vai ser enterrado, infelizmente, né? Vamos falar de coisa boa? Olha aí, da despedida, se eu não me engano, de Neverland até a sepultura lá mesmo no rancho. Essa é a carruagem fúnebre, toda branca. Há uns anos atrás, na década de 90, o Michael Jackson já falava em morte. A LaToya Jackson, a irmã dele, já dizia que ela achava que ele seria o primeiro dos 5 irmãos a morrer, porque ele era o mais especial de todos eles. Ela achava que ele já tinha nascido tão perfeito que ele não tinha muito o que fazer aqui nesse mundo, a não ser levar para as pessoas alegria, uma mensagem positiva, e depois ele seria chamado de volta, né? Lá pro plano espiritual. E ela sempre teve certeza que o Michael seria o primeiro a morrer. E ele dizia que ele queria que o funeral dele fosse um verdadeiro show, porque show era a palavra mágica da vida dele. E por isso o Joe Jackson, o pai, está garantindo aos fãs que o velório, o sepultamento do Michael vai sim ser um verdadeiro show. E estava dizendo, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, que olha, funeral para Michael se orgulhar, disse o pai do Michael Jackson, que ele vai ter um funeral que vai marcar época realmente, viu? Está dizendo o pai do Michael Jackson. Agora, gente, tem uma coisa, eu vou mostrar para vocês as últimas fotos do Michael Jackson. A gente está falando em dependência química, a gente está falando em dores horríveis, a gente está falando num laudo que diz que ele tinha 51 quilos para quase 1,85 m de altura, não é? Que ele não respirava direito, que as condições físicas dele eram muito pobres, realmente, elas eram muito delicadas. E esse mesmo Michael Jackson, 2 dias antes de morrer, no dia 23 de junho, fez o penúltimo ensaio dos 50 shows que ele faria na turnê, desse show que teria 50 apresentações na turnê em Londres, com essa forma física e dançando como nunca. Olha aqui, ó, mas eu vou mostrar outro. Esse daqui é apenas um dos momentos que eu falei para vocês que ele já estava voltando ao visual antigo do auge da carreira dele, que ele queria rememorar nesse show. Essa é uma das fotos de um dos momentos do ensaio. Agora aqui, quando eu abri, que eu não vou abrir agora, tem uma foto gigante dele em cena, dançando como nunca. E quem estava presente disse que realmente ele dançou tanto e tão bem que parecia que seria a última vez. E foi realmente. Eu vou mostrar para vocês essa foto já. Aí eu queria que o doutor Ailton explicasse como é que isso pode acontecer com uma pessoa que realmente está frágil demais. A doutora Elódia Dávila também, o psicólogo Haroldo Lossi, que tem um componente, claro, emocional, psicológico nisso tudo. Mas vamos falar de Creme São Luís, tá bom, Juliana? Tudo bem. Não só para a guarda dos 3 netos. E junto com esse pedido, tinha o pedido de serem eles os administradores dos bens do Michael Jackson, tá? E aí isso despertou a atenção da imprensa, porque apesar de ter 500 milhões em dívidas, entre tudo que ele ainda tinha para receber, ainda mais com a obra dos Beatles, que ele tinha ainda metade do acervo, ele teria
teria um ativo de 700 milhões de reais. Ou seja, nessa história toda, pode sobrar 200 milhões de reais para a família. E na parte dos 3 filhos, na herança dos 3 filhos, ninguém mexe. Então, a imprensa está interpretando que essa obsessão, o Michael nem foi enterrado, os pais querem grana, 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 por isso que eles querem ficar com os 3 filhos, porque ficando com os 3 filhos do Michael, os 3 netos, eles vão ter grana garantida até a maioridade das crianças. Não sei como é que vai ficar essa história. Um advogado apareceu com um testamento do Michael que ninguém sabia que existia, onde o pai do Michael, o Joe Jackson, não está incluído. E agora é outra polêmica que está sendo levantada, viu? Bom, eu sempre no penúltimo ensaio, na verdade, esse Jornal da Tarde deu um pôster gigante. Essa foi a última foto tirada no penúltimo ensaio do show que ele faria 50 apresentações da nova turnê. E ele em plena forma, dançando muito, cantando e dançando ao mesmo tempo. Alguém com problema respiratório não conseguiria fazer tanta coisa durante tanto tempo. Ele ensaiou, ele chegou às 6 da manhã, né, no teatro onde ele estava ensaiando. Ele começou a ensaiar às 9, ele parou um pouquinho na hora do almoço e depois ele foi até às 6, 7 da noite, para vocês terem uma ideia. E as pessoas diziam que ele estava muito animado, que ele estava muito divertido e que ele estava com muita vontade de colocar essa turnê, que ele dizia que seria a maior turnê da vida dele, seria a volta definitiva dele aos palcos. Tem outras fotos aí? Deixa eu ver, essa é uma delas ou não? Essa é uma foto do ensaio também, olha aí. Tá vendo? Feliz. This is it. Feliz, feliz, gente. Olha, ele está. Olha, essa é a foto que o Jornal da Tarde deu como capa, né? Inteira. Aí nos bastidores conversando com as pessoas, sorridente o tempo todo. E tanto tudo isso é verdade que vai virar. Esse último ensaio foi todo gravado. O Michael deixou ser gravado. Que coisa, né? E isso vai virar um DVD para vocês. Logo, acho que mais no segundo semestre, vai virar um DVD. O ensaio, não é? Mostrava que o show ia ter, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, olha, esferas flutuantes, uma cama em chamas, bonecos gigantes seriam outros ingredientes, segundo o jornal o US Today, e o diário revelou ainda que Michael seria suspenso por um certo número aí, que coisas, e haveria até uma imagem em terceira dimensão da mansão do clipe Thriller, para vocês terem uma ideia. Então é pra lá, pra onde? Pra cá, pra aqui? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá bom, Cris? É tanta correria que eu quero uma cadeira aqui em corte para fazer como ele, como o Juliano, né? Esticar e relaxar, né? Se automedique com uma substância que pode causar uma parada respiratória. Segundo, se ele estivesse aplicando no Michael Jackson, por que não tem um antagonista? Porque se você está aplicando uma droga que pode causar uma parada, tem que ter um antagonista. E terceiro, por que o médico não ficou até o final para passar o caso para o outro médico que vinha? São as perguntas que não querem muito calar, estranho, realmente. Vocês poderiam voltar amanhã? Seria abusar muito? Pode, doutora Ailton. Vamos continuar a nossa roda amanhã, porque nosso tempo hoje foi muito curto. Você já está aqui, né? Então, tudo bem. Então, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente volta, vamos continuar. Tem muito mais informações que nem deu tempo da gente dar hoje. Amanhã, com certeza, virão outras, não é? E a gente se reúne a partir das 3 da tarde aqui com mais um A Tarde é Sua. São nossas últimas homenagens aí ao Michael Jackson e também tentando responder a todas essas perguntas que, como a doutora Elódia fez, o doutor Ailton Ferreira também respondeu algumas pra gente, o psicólogo Haroldo Lopes, os fãs continuam fazendo em redor de todo o mundo. Tchau, gente, até amanhã. Bye, bye. 3 da tarde. Feira. Vamos a Nova York com as informações de Jorge Pontual. Boa tarde, Pontual. Boa tarde, Fátima. Essa informação foi confirmada por um porta-voz da Polícia de Santa Bárbara, na Califórnia. Já o velório, aberto ao público, começaria na sexta e o enterro, restrito à família e amigos, num lugar não revelado, seria no domingo. Mas nenhuma dessas duas informações, divulgadas agora à tarde pela mídia aqui nos Estados Unidos, foi confirmada pela família. Fátima. Obrigada, Pontual. As homenagens ao astro continuam no lugar que o lançou ao estrelato, Lília Telles. Aqui em Nova York, já são 5 dias de tributos no Teatro Apollo, no Harlem, o templo da Black Music. Foi aqui que Michael Jackson, ao lado dos irmãos, venceu uma noite de calouros na primeira apresentação do grupo em 1969. Lília Telles, de Nova York, para o Globo Notícia. As Nações Unidas aprovaram hoje uma resolução que exige a devolução do poder ao presidente de Honduras.